Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, no momento em que estamos chegando cada vez mais longe. E hoje aconteceu um negócio muito bacana que eu quero compartilhar com vocês. Nesse dia, onde foi lido o relatório final da CPI, que apura responsabilidades e que vai indiciar uma série de personalidades, inclusive o presidente da República, ou principalmente o presidente da República, eu fui convidado para dar uma entrevista para a Deutsche Welle, que é a principal empresa de comunicação da Alemanha, com sucursais em mais de 32 países e com milhões de acessos, milhões de espectadores mundo afora. É uma referência de informação séria. E eles queriam entender o que está acontecendo aqui no nosso país. Eles poderiam ter buscado informações nas suas congêneres, as grandes empresas de comunicação aqui do Brasil, mas chegaram até o nosso portal muito pelo empenho de muitas pessoas que divulgam o nosso espaço, que conversam, enfim. E o nosso portal virou uma referência para discutir, para entender melhor esse assunto. Então, muitas coisas que eu disse para os alemães, eu vou compartilhar com vocês aqui também. Eles ficaram, inclusive, surpreendidos com algumas falas, enfim. Mas você que já está acostumado aqui conosco, você já sabe mais ou menos qual é a leitura que nós fazemos sobre o que está acontecendo aqui no nosso país. Eu vou falar sobre isso, sobre o que está acontecendo hoje, os desdobramentos da CPI, enfim. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance dos nossos encontros e a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, como muitas pessoas estão sempre acostumadas a me ver dentro do escritório, eu quero dizer que eu estou meio de férias, porque fazia muito tempo que eu não tirava férias, tendo restaurante, dando aula em 2 faculdades, enfim, coordenando alguns projetos, era difícil tirar férias. Agora, com a mudança toda da realidade, eu estou conseguindo rever alguns parentes que eu não via há muito tempo e hoje eu estou aqui no Ceará. Estou na região de Camocim, uma região maravilhosa, já vim aqui várias vezes, enfim, gostaria muito que todo brasileiro pudesse conhecer as maravilhas do Ceará. Para minha inquietude, o presidente da República está aqui também no estado, só que ele está lá do outro lado, fazendo uma coisa que ninguém sabe. O Bolsonaro gasta muito dinheiro público para nada. Hoje ele está numa cidade chamada Russas, que fica no outro lado do Ceará, inaugurando um edital de licitação. É a primeira vez que a gente tem presidente despencando com um monte de pessoas em comitivas que ganham uma diária violenta, uma diária poupuda, para inaugurar absolutamente nada. Então ele faz discursos, ele nem sabe o que ele está falando, ele nem fala de água, não fala do projeto, não fala da licitação, não sabe nada, ele não sabe o que ele está fazendo ali. E vai repetindo uma série de mentiras que servem apenas para suas redes sociais reproduzirem essas insanidades, essas mentiras, essa mentalidade que foi a responsável de ter matado tantas pessoas aqui no nosso país. Gente, quando a CPI tenta localizar responsáveis objetivos, eles acabam não tendo em mente que tudo começa na figura central do presidente da República. Porque todas as pessoas que apoiaram as insanidades, elas simplesmente fizeram isso para dar apoio político ou para dar seguimento em práticas políticas e práticas ideológicas do presidente da República. Então ele de fato é o principal responsável. E os alemães queriam saber o que iria acontecer a partir do relatório final. Eu expliquei para eles que existe no Brasil uma perna política e uma perna jurídica que sustentam a presidência da República ou o presidente da República. No campo político, o Bolsonaro, por ter distribuído verbas públicas da ordem de mais de 18 bilhões de reais no orçamento clandestino, no orçamento paralelo, isso fez com que ele tivesse uma garantia que politicamente ele não será molestado pela Câmara ou pelo Senado. Do ponto de vista jurídico, nós dependemos de uma série de situações que esbarram sempre no órgão acusador, a Procuradoria-Geral da República. Só que o Procurador-Geral da República é um aliado político do presidente da República. Eu expliquei para os alemães que, embora Bolsonaro esteja muito blindado nesse momento, assim que ele sair da presidência da República, que ele perder a imunidade do seu cargo, os processos vão começar a andar. Até porque Bolsonaro saindo, na sequência sai Augusto Aras, que vai ter problemas jurídicos também, problemas judiciais para explicar por que ele foi tão lento, por que ele se omitiu, por que ele não viu uma série de crimes que o mundo inteiro viu em relação ao presidente da República. Os alemães quiseram saber especificamente quais foram os crimes que Bolsonaro cometeu, falei vários do Código Penal, falei que ele cometeu crimes de responsabilidade também e que ele está na presidência, eles ficaram meio surpresos,
por conta de não ter luz própria, dele estar ali apenas garantindo que o ministro da Economia, esse sim que representa interesses corporativos, interesses financeiros, interesses de banqueiros, esse sim pudesse, junto com o parlamento, fazer todo tipo de aprovação de pautas contra o povo brasileiro. Então, enquanto Bolsonaro for mantido, Paulo Guedes também é mantido. Portanto, quando ele se blinda politicamente, ele acaba se blindando reflexamente, juridicamente também, porque tudo anda devagar, tudo acaba ficando encalacrado na mão do Procurador-Geral da República. Mas isso tudo, como eu disse para vocês e disse para eles, tende a mudar. Falei também da omissão dos grandes veículos de comunicação que não reverberaram as verdades, essa conscientização, para vocês terem uma ideia, conscientização do povo, né? Para vocês terem uma ideia, gente, hoje lá no discurso do Bolsonaro, ele mais uma vez disse que tudo é culpa do fica em casa, que o diesel subiu por conta do fica em casa, a inflação, quer dizer, uma mentira que é reproduzida o tempo todo. E eu pergunto para vocês, por conta dessa política do fica em casa, que foi defendida por todos os profissionais de saúde, quando a pandemia começou, foi que a gente não teve um genocídio ainda maior aqui no nosso país. Gente, vocês sabem lá o que é um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde, o motorista de ambulância, quantas pessoas morreram tentando salvar vidas de outras tantas pessoas durante a pandemia, e eles todos pediam para as pessoas ficarem em casa. Eram as pessoas da área da saúde que estavam vendo cair nas suas cabeças os cadáveres vindo de todas as formas, e o presidente da República insuflando para que as pessoas se contaminassem. Fique em casa nada, a política do fique em casa está errada. Então, um homem desalmado, sem noção, ele que nunca visitou um hospital, ele nunca foi conversar com as pessoas na linha de frente, ele tripudia em cima de mortos aqui no nosso país. E é por isso que ele tem que ser responsabilizado. Então é muito chocante, inclusive, e principalmente para os estrangeiros, que ele esteja na posição que ele está. Gente, quando eu vi hoje o Fernando Bezerra e o Marcos Rogério lá na CPI defendendo o Bolsonaro, a gente fica tendo ânsia, né? Porque é uma desfaçatez muito grande, né? O Fernando Bezerra é o mais sofisticado deles todos, porque foi ministro da Dilma, foi um cara que veio da esquerda, mas quando um cara vem da esquerda e se converte para a direita, ele vira de fato um Fernando Bezerra. Um homem que tem uma semelhança muito grande com o Bolsonaro, porque Bolsonaro, como colocou os filhos todos na política, o Fernando Bezerra também colocou. O Fernando Bezerra tem filho prefeito, filho deputado estadual, deputado federal. E aí no relatório, ele é um cara com muita verve. Eu gostaria de saber se essa verve toda consegue explicar todas as acusações de corrupção que ele tem desde quando ele foi ministro da Dilma, que tem bens bloqueados, enfim, mas ele com essa verve, ele fica cobrando do Renan uma isenção, tem que ter isenção. Ele me lembra muito uma situação assim surrealista, né, de que na Alemanha, se a gente tivesse um julgamento ali da figura central do nazista mor, certamente teriam alguns Fernandos Bezerras ali defendendo, dizendo que o nazista não quis fazer nada contra o povo, que é uma pessoa boa, tudo que ele pôde fazer para evitar o caos ele fez, enfim, seria a mesma coisa. E cobra isenção. Mas que isenção essa figura pode exigir se ele recebeu junto com o Marcos Valério 280 milhões de reais do orçamento para distribuir para suas bases. E quando a gente fala em distribuição de verbas para suas bases, no caso do Fernando Bezerra, nós estamos falando de alguém que consegue jogar verbas para o Estado, que é distribuída para fazer vários projetos, que compram tratores, compram os veículos, que são de sociedades dos filhos de Fernando Bezerra. O dinheiro acaba irrigando as suas bases. Lógico, com uma figura dessa, como é que ela pode pedir isenção de alguma coisa? Que moral tem uma figura dessa, junto com o Marcos Valério, junto com outros tantos, né? E eles não têm a menor pudor de mudarem de opinião e de dizer que estavam errados, né? Quando a casa cai de uma forma muito, muito contundente. O Paulo Guedes, hoje, ele teve que mudar a sua agenda. O Paulo Guedes estava, enfim, com encontros marcados, mas o Bolsonaro disse que vai aumentar o Bolsa Família para R$400. Não há no orçamento do nosso país essa previsão para o ano que vem. A previsão é que cada beneficiado receba R$189. Então tem uma grana aí que eles vão ter que descobrir de algum canto. Então Paulo Guedes cancelou a agenda dele, mas sempre ganhando dinheirinho, porque o dinheiro dele está lá no paraíso fiscal, né? Ele foi se encontrar com o Lira e com o Pacheco, presidente do Senado, presidente da Câmara, para ver como é que eles vão conseguir esses R$400. Eu garanto uma coisa, vocês podem anotar.
Não vai sair de banqueiro, não vai sair do mercado financeiro, não vai sair da indústria internacional, da indústria multinacional aqui no nosso país, dos contratos multinacionais, multilaterais que estão acontecendo aqui no nosso país, dos privilégios das pessoas que estão no topo da pirâmide econômica do nosso país. Vai sair do teu bolso, vai sair do meu bolso, vai sair do bolso da classe média, dos pequenos empresários, dos comerciantes, de quem produz riqueza no nosso país. Eles não vão mexer em um centavo de quem está no andar de cima. Então, se o Bolsonaro quer complementar essa Bolsa Família para algumas pessoas, saibam vocês que sairá exatamente do nosso bolso. Mas isso tudo, gente, tende a ter um fim, porque cada vez mais as pessoas estão se informando e a crise econômica vai bater na nossa porta de uma forma ainda mais contundente, infelizmente, e não se sabe se vitaminar as Bolsas Famílias, se isso por si só será garantia do Bolsonaro recuperar algum tipo de prestígio eleitoral para nas eleições de 2022 ele ter alguma capacidade de disputar essas eleições. Gente, lembrando aqui outros assuntos também, que a gente não pode deixar de tocar, o deputado lá de São Paulo, Frederico Dávila, ele emitiu uma nota pedindo desculpas. Quem é o deputado? Foi aquele que xingou o Papa, falou que os católicos são pedófilos, enfim, falou um monte de insanidade, muito virulento, né? Ele sabia ali que o Bolsonaro estava vendo o discurso dele. E quando recebeu a pressão nas costas de perder o cargo, de sofrer ali uma quebra do decoro do cargo dele, perdeu o mandato, ele virou um gatinho manso, está pedindo desculpas, ele não é bem assim, ele se excedeu. Todo bolsonarista covarde, todo bolsonarista que faz esse tipo de arrobo, quando eles escutam uma sirene, quando eles escutam um problema pela frente, quando eles percebem que podem ser presos, eles mudam o discurso e viram verdadeiros canalhas mesmo. Eu queria usar uma outra expressão, mas, gente, infelizmente a gente está lidando com gente que tem esse tipo de comportamento, não dá para a gente aliviar com tantas palavras que a gente tem na língua portuguesa, a gente acaba escolhendo uma que se adequa exatamente ao tipo de comportamento dessa gente. Então é isso, gente. Por hoje é só. Agradeço mais uma vez vocês estarem sempre aqui no nosso portal. Vou tentar, assim que eu receber o link da entrevista lá para os alemães, colocar para vocês. E eu espero que essa fala que eu coloquei para eles também repercuta e vá chegando cada vez mais. Quanto mais a gente se abraça a verdade, quanto mais a gente está do lado certo da história, mais a gente vai conseguindo aliados, mais a gente vai aproximando pessoas, mais a gente vai motivando a pessoas, né, para que não se conformem com tanta injustiça, tanta iniquidade, tanta corrupção e tanta demência em governos como que a gente está vendo agora no Brasil. Gente, mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente. Até lá!